Agora, se você pudesse transformar uma música em desenho, ou se você pudesse transformar um desenho em música, qual seria isso aqui? Olha isso aí, ó. Isso aqui é um dos acessos principais da TV Aratu, viu? Um dos acessos principais da TV Aratu, aqui é todo o processo. Você vai saber quanto tempo demora para fazer um trabalho como esse. Quanto tempo demora? Para fazer um trabalho como esse, olha aí, belas fotos aqui, ó, do meu amigo, nosso colega gerente Bruno Trindade. Para fazer um trabalho como esse, Ídia Oliveira, eu levaria aí uns 4 anos. Eu acho que uns 4 anos, viu? Para fazer esse trabalho aqui, esse serviço, eu levaria uns 4 anos. Quanto tempo será que um artista leva para fazer esse trabalho? Agora eu fiquei curioso, agora eu fiquei em dúvida. Será que vocês que estão me vendo, vocês têm noção de quanto tempo leva para fazer esse trabalho? Quem vai responder é ele mesmo, o próprio artista, o próprio Limpo, nascido em Cajazeiras, que está conosco aqui. Fique à vontade, eu posso segurar você? Não, tranquilo. Olha ele aqui, ó, o autor dessa obra. Venha mais para cá, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado a você pela presença, muitos baianos te vendo agora. Mas você não mora na Bahia, né, Limpo? Não, já vivo fora do Brasil há 15 anos. 15 anos fora do Brasil. Ele vai explicar como foi esse processo de sair da Bahia para ir para a Suécia. Antes, eu preciso saber de você, onde você nasceu e onde você morou aqui em Salvador. Eu nasci na Baixa de Quintas, que é a maternidade de Cila Balbino, se eu lembro. Isso. E acho Cajazeiras, depois eu acho que voltei para Baixa de Quintas, depois já morei em Santo Antônio, em Barra, e assim foi, mudando constantemente, né? De bairro e tal. A saída de Salvador para a Europa, ele vai falar daqui a pouco. Antes eu quero relatar isso aqui, ó. Tá no aratuon.com.br essa notícia sobre o trabalho que ele fez aqui na Aratu especificamente e sobre o que é a menina magra. O que é a menina magra aí que você coloca nos seus desenhos? Sim, eu e mais 3, né? A gente começou o grafite em Salvador. E quer dizer, né, eu não venho do início, mas assim, é uma parte, né, da estrutura do grafite, né, desde o começo do grafite, né? E eu estava quase em todos os lugares em Salvador pintando. E eu não tinha um desenho definido, né? Uma marca registrada, um estilo, né? Sim, eu fazia uma figura que não tinha um sexo definido, não tinha um caráter definido, assim, entendeu? E nos lugares que eu ia, eu sempre encontrava pessoas pelas ruas. E eu lembro que eu encontrei uma menina magra, tava o cabelo meio acinzentado de marrom de barro. E ela chegou perto e perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei que estava fazendo grafite e tal, expliquei a ela. E aí, 2 minutos depois, ela sumiu. E lembro outra vez que eu estava no Iguatemi pintando e essa menina apareceu. A mesma menina? A mesma menina. E aí a gente criou uma relação de amizade, assim, da rua, né? E sempre que eu estava em determinado local, ela aparecia, a gente começava a conversar e tal. E como eu não tinha um estilo definido, eu lembro uma vez que eu fui... Os muros de Salvador, eles são longos, sim, não são altos, né? São mais extensos. Então, quando eu pintava eu pintava sempre figura, corpo humano e tal, e aí eu pintava pela metade. E um dia, quando eu vi o muro longo, eu pensei nessa menina magra, entendeu? Eu virei e como se ela estivesse voando. Então eu consegui pintar 5 metros com um só desenho, entendeu? Entendi. Então foi um reflexo assim dessa menina e também de várias crianças jovens que eu encontrei durante o tempo que eu morava aqui em Salvador. Trabalhei muito com projeto social, já com arte terapia.
e até minha infância também, entendeu? Porque não tinha muita oportunidade no bairro que eu cresci, entendeu? Sim, sim. Então, muito das histórias das crianças, muito da minha sobrevivência também. E não é só essa menina que eu encontrava constantemente quando eu estava pintando. É essa menina aí que a gente está mostrando? Isso. Mas também é uma parte de todas as crianças, meninas que estão pela rua, entendeu? Que tem problema dentro da casa, que o pai é alcoólico, chega em casa, bate na criança, a criança, como essa menina que eu encontrei, que estava na rua porque ela não aguentava ver tanto conflito, entendeu? Dentro de casa, e na rua foi a melhor opção que ela tinha. A arte também ela serve para mandar mensagens para a sociedade, mensagens que muitas vezes a sociedade não quer abrir o olho para ver. Muitas vezes é a arte que abre os nossos olhos, né, para a gente refletir sobre as questões que estão no dia a dia. Aí constantemente também eu recebo várias mensagens assim, tal, de uma pessoa que teve um problema no trabalho, um problema familiar, e passou a ver o grafite, entendeu? Se sentiu alegre, e já aconteceu também aqui e lá fora de um jovem escreveu para mim: quando você pintar, você pode escrever o nome da minha mãe, porque ela teve um problema no relacionamento, ela fica muito alegre quando vê suas pinturas. E também para alertar sobre o problema social, né? Tipo, eu pintei muitas casas abandonadas. Aí eu pintava a criança triste nessas casas abandonadas, porque essas casas poderiam servir de moradia, né? Mas só que essas casas, eles fecham a casa e esperam cair para construir empreendimento, sim, entendeu? Sim. Uma especulação imobiliária, né? Isso, e de verdade não é que falta casa, entendeu? Falta distribuir as moradias que já existem. Tá aí as mensagens de Limpo, tá aqui, ó, várias imagens, ilustrações, desenhos, murais com o tema A Menina Magra. Tá aqui, ó, eu tô gostando de ver. Limpo Tu no Instagram. Perguntando aqui a você, como foi que começou? Limpotu.com também, viu? Como foi que começou? Porque eu lembro que tem duas pessoas que é muito importante na minha carreira, que é o Pace e o Cisma, que foi um dos primeiros grafiteiros de Salvador, assim. E eu já cheguei até conversando com o Cisma, que é muito meu amigo, que eu falava assim, antes de eu dormir, eu pensava assim, o que o Cisma está fazendo, fazia. O que ele come, com o que ele... Isso é legal. Entendeu? Isso é legal, uma referência. Isso, uma referência muito grande. E depois que eu me lembro que tinha um evento de um grupo de São Paulo, ia tocar aqui em Salvador, eu fui lá, encontrei o Pace, aí virei amigo do Pace. E aí a gente começou a pintar e... Isso tem muito tempo? Muito, a gente está falando de 25 anos atrás. Não, você é jovem, você deve ter o quê? 40 e Não, quanto? 42 anos. 42 anos. Isso, mas comecei a pintar muito cedo, a pintar com spray a 12 anos de idade, a desenhar com 4 anos de idade, entendeu? É um talento nato que você tem e que eu tenho impressão, Limpo, que você foi desenvolvendo, né? Você foi aplicando técnica. É que nem jogar futebol, né? Você Perfeito. tem que treinar constantemente, não só quando você está no clube, né? Mas tem que estar constantemente. Eu desenho constantemente, mas talvez não facilitou, né? Mas o que fez com que minha arte potencializou mais foi porque eu tenho dislexia. Sim, sim. Então eu na escola não era muito bom na leitura, na escrita, e como a maioria dos disléxicos ele tem a inclinação para a arte, entendeu? Bem. Eu pensei assim, eu não sou bom escrevendo, não sou bom lendo, mas na arte eu sou o melhor. Sim, entendeu? sim. Aí eu criei na cabeça que era isso que eu queria, e aí foi desenvolvendo. E em vez de ler os livros, eu copiava as figuras dos livros, entendeu? Muito bem. E isso constantemente, todos os dias, e até hoje desenho. Parabéns. Ele conseguiu fazer de uma questão de saúde, que é a dislexia, transformar essa questão em um advento para a arte. Aliás, dislexia, você pode até explicar melhor, dificuldade de concentrar, né? É um pouco assim, não é nem concentração, ou tem...
tipo, pessoas que têm dislexia têm dificuldade de concentração. É que, tipo assim, se eu for escrever, eu tenho que contar as letras, entendeu? Porque você pode trocar as letras, ou então pode perder uma letra. Sim. E na leitura também eu posso ler 2 páginas e não lembrar, entendeu? Sim. Aí tem que voltar para ler de novo, entendeu? Entendi. Mas isso, eu acho que é uma questão que... Tipo, não é é uma dificuldade que você pode treinar, entendeu? Sim, não é perfeito. que a pessoa tem dislexia e é menos Fica inteligente do que outros, incapacitado. entendeu? Ao contrário, inclusive vários artistas já declararam, um dos mais notórios é o ator Tom Cruise, ator empresário Tom Cruise, que diz que sofre de dislexia e vem trabalhado para evitar problemas. E tem muitos jovens e que talvez a família não tenha muito conhecimento. Quer dizer, eu cresci com a mãe professora de português, professora de história e trabalhar na área de enfermagem, mas com tanta conhecimento que ela tinha, ela não conseguiu perceber essa dificuldade. E eu já cheguei até a repetir 4 vezes, acho que 4ª série e tal, mas não pela incapacidade de inteligência, mas pelo a dificuldade. E vale a pena, você que está vendo, vale a pena investigar isso, se é seu filho, seu neto, seu sobrinho, sua sobrinha. Pode ser que essa questão, como o Limpo acabou de falar aqui, pode ser que essa questão da dificuldade de pegar os conteúdos didáticos, os conteúdos da escola, pode ter uma origem como essa. Não é displicência, não é falta de interesse nem comprometimento. E não é nada que nem que remédio resolve. Pois é. O que resolve é aplicar o talento aqui, ó. Estou encantado, Bruno Trindade, que é o curador dos artistas aqui na Aratu, dos muralistas, dos grafiteiros. Alguns já vieram recentemente, baianos com muito talento. E aí eu aproveito, rapaz, tem bons trabalhos aqui, viu? Parabéns. Vocês podem acompanhar lá no limpotu.com ou então no @limpotu. Aí eu faço a pergunta para você que já desenhou em tatuagem, já pintou casa, já pintou muro, já pintou casa popular, já pintou prédio famoso. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é lá na Suécia, né? Isso. É lá na Suécia. Esse desenho na primeira parede legal lá na Suécia, que legal. É um estacionamento, então. Nessa parede você percebe que a arte é efêmera, porque você pode pintar e depois de 30 minutos pode vir outro grafiteiro e pintar. Entendi. Ela. Pintar por cima. Por cima, isso. E uma regra que existe é que você não pode pintar a metade de uma pintura, você tem que pintar Toda, ocupar toda. Isso. Legal. Então é um lugar que a pessoa vai lá e tal, tá viajando, talvez passando pela cidade e pode pintar. E a maioria dos grafiteiros da cidade costuma pintar lá nesse local. Muito bem. Aí eu faço uma pergunta em termos de comparação. Os outros grafiteiros, artistas que eu conversei aqui, eles falaram muito sobre a vocação de Salvador, principalmente, em ser uma verdadeira galeria a céu aberto. A gente está percebendo muitos espaços ilustrados, pintados, decorados. Aí eu pergunto, em relação ao mundo que você está vivendo, principalmente a Europa e a Suécia, como é que está Salvador em relação a isso? Eu acho que Salvador é a melhor cidade do mundo para se pintar, fazer grafite. Olha aí. Entendeu? E o que falta é estrutura, né? Material de qualidade. Mas mesmo, eu acho que o grafite de Salvador tem um estilo particular que é a necessidade do material. Os custos do material são muito caros, né? Então, o grafiteiro de Salvador, ele faz uma tinta latex e tal, dá uma base, ele pega 2 latas, faz um contorno e... E não é assim, né? O certo seria o quê? Colocar muito material de boa qualidade. Talvez usar os caps, mas eu acho que isso também pode limitar a criatividade, entendeu? Entendi. Então eu acho que o grafite Salvador é muito particular. Eu acho que tá surgindo várias pessoas novas, entendeu? Da época que a gente pintou, claro, era mais intensivo, tinha diferentes grupos, tinha mais vontade de estar na rua pintando constantemente, entendeu? Perfeito. Deu para entender, né?
Você me diz aqui sobre a quantidade de artistas, sobre a quantidade de material. Eu queria que você falasse sobre a luz de Salvador. Que dizem que a iluminação de Salvador, que o sol incide em Salvador de uma maneira que nenhum outro lugar do mundo tem essa claridade. E isso ajuda ou atrapalha o seu trabalho ao ar livre? O sol. O sol em Salvador, aquela intensidade, aquele clarão que a gente vê. Foi interessante. Eu constantemente uso óculos escuros, entendeu? E de grau também, né? E eu acho que ainda não percebi muito isso não, mas não existe e não tem valor estar na rua em Salvador, mesmo ou pintando ou sem pintar. É muito rico e é um luxo você estar em uma cidade descalço, onde o sol não descansa, entendeu? Então tem pessoas lá fora que tem 2 casas, 3 carros, tem um trabalho bem sucedido e eles estão lá agora e não pode sair, tá olhando a foto pelo Instagram, pelo Facebook, olhando pessoas viajando, mas como eles criaram uma rotina assim, sem espaço, e lá é assim, tipo, não falta nada. A Suécia é um dos países mais ricos do mundo. As pessoas pobres são as pessoas que não viajam, entendeu? Não é pobreza na Suécia você não poder viajar, só isso. Então, de eu conseguir estar aqui é tipo um luxo. Perfeito, entendeu? Perfeito. Então, para mim, vir aqui em Salvador, eu não preciso estar constantemente ir no Rio. Eu posso ir no Rio agora, posso ir fazer uma viagem assim em Noronha e tal, mas só de estar na rua, entendeu? Sentar em um barzinho, tomar uma cerveja é um luxo muito grande de ter o sol. Olha aí, gente, a gente está aqui conversando com um homem que mora na Suécia. Como ele falou, é um dos 5 países mais desenvolvidos do planeta, um estilo de vida, uma qualidade de vida inigualável, e mesmo assim ele considera um luxo poder estar aqui na nossa capital. Mas também voltar. Vamos poder voltar também, saber que vai voltar. Aliás, eu queria saber sobre isso. Como foi a ida para morar no exterior? Como você se tornou um emigrante de sair do Brasil para a Europa? Existe a palavra imigrante, mas existe também, como é que se diz? Eu sou cidadão sueco. Muito bem. Então, tipo, todo o processo de imigração tá para as pessoas que ainda não é cidadão, entendeu? Sim. Então, claro que eu não sou de lá, mas na toda a burocracia eu sou um cidadão sueco, né? E assim, tem uma história muito grande com relação à minha ida para a Suécia. Primeiro que eu sempre tive problema com meus amigos com horário. Isso é pontual, né? Constantemente. Aliás, só para interromper você, foi marcado aqui um horário da entrevista, ele chegou com antecedência, já chegou preparado? Eu acordei hoje às 5 horas da manhã, já pensando. Na pontualidade. Botei o despertador constantemente para acordar. E também eu venho de uma mãe que é professora de História e professora de Português. Como o português não funcionava, no meu caso, a história foi o ponto de partida para eu começar a estudar e ler sobre diferentes culturas, entende? Como minha mãe sempre fazia, né? Era momento de dormir, momento de estar em casa, ela cantava, né? Sobre, tipo, história, porque ela falava que a música alimentava a alma e era uma forma mais fácil de você captar, né? Captar. Então, como eu estava em todos os lugares de Salvador pintando, eu lembro que eu fiz uma exposição no Santo Antônio e tinha um amigo que tinha uma esposa sueca e ele falou para mim, por que você não vai na Suécia e tal? Vai ter um festival que é um dos maiores festivais de reggae da 2ª maior cidade da Suécia. E eu falei para ele, eu não tenho nem passaporte. Ele falou, não, mas eu acho que vale a pena investir nisso, entendeu? E aí, não sei se foi em 3 semanas, muito rápido, eu tirei um passaporte e tinha vendido mais ou menos, não sei, 5 quadros. E aí eu falei, ok, não vou. E também uma pessoa que foi muito importante na minha saída eu tinha uma namorada de mais ou menos, não sei, 1,60 m. Sim. E ela pequenininha, mas com muita atitude, ela falou para mim, o mundo não acabou em Salvador.
Legal. Então foi bonito. vários contextos que fez com que eu saísse. E fui para a Suécia, trabalhei lá e também comia também, né? Eu comi arte ia funcionar lá. Eu levei, minha mala só tinha quadro, camisetas e material. E aí fiz a oficina 3 dias, vendi muito, ganhei muita grana assim com as crianças. E depois, aí foi o contato, né? Tinha um ativista aqui em Salvador que era casado com uma sueca. E ela morava no sul da Suécia. E ela era contabilista de um cinema. E aí tinha o Festival da Latinoamérica. E aí me convidou para fazer exposição. Aí foi assim, 3 meses só fazendo trabalho, tal. Que legal. E aí foi quando eu percebi que lá era o lugar que poderia funcionar minha arte. Todo ano na Dinamarca tem uma corrida onde a princesa ela participa. E eu fui convidado para fazer esse painel. Eu acho que esse painel é mais ou menos 4 metros de altura, 5 de comprimento. E foram grafiteiros de vários países. E aí você conseguiu fazer uma contribuição lá também. Eu pintei 2 painéis. Foi para a princesa da Dinamarca, Não foi para ela, mas o evento é em torno de que ela participa dessa corrida, entendeu? Legal. E ela circulou e olhou lá os painéis e tal. E um aqui, evento muito conhecido. E aqui dentro da galeria de obras de arte dele, agora tem essas aqui, são da Aratu. Estão as fotos de Bruno Trindade. Ele colocou muita poesia também, Bruno, na iluminação dessas fotos. Aí veio a pergunta inicial. Está aqui o passo a passo do trabalho dele. Eu disse que para fazer essa parede pintada eu demoraria no mínimo uns 4 anos, sem nenhum talento, ao contrário de Limpo. Quanto tempo demorou para você fazer esse trabalho aqui? Eu acho que mais ou menos, não sei, comecei às 2, não, que eu tinha que botar aqui às 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talvez 6 horas de relógio, mais ou menos. 6 horas? Saí daqui, saí 8, 6. Parabéns, viu? Olha, dizem que a pressa é inimiga da perfeição, mas nesse caso o ditado está errado, viu? Foi rápido, foi preciso e foi com muita categoria. Poderia ser mais rápido, mas como eu pinto dentro, entendeu? Então tem que manter uma distância na hora que fazer o fundo, que demora mais tempo. Certo. E a reportagem está aqui, de Beatriz Bulhões, minha colega Bia Bulhões. Grafiteiro limpo, faz mural na TV Aratu, explica o significado da menina magra. Ele já falou aqui sobre a menina magra. Que inspiração foi essa da menina magra? Uma jovem bem magra com cabelo um pouco cinza, um pouco amarronzado, Por né? sinal, eu não coloquei no meu Instagram assim, a reportagem, assim, um link. Sim. Mas eu comecei a receber mensagem de pessoas que viram, né? gostaram muito. Que bom, tá de parabéns. Tomara que depois dessa reportagem aqui, dessa entrevista aqui na Liga da Madruga, você receba ainda mais mensagens, você receba ainda mais curtidas e, principalmente, você receba ainda mais contatos de baianos jovens que querem seguir a carreira, um trabalho artístico e que você possa inspirar essas pessoas. Isso. Do mesmo jeito que os anteriores te inspiraram, não é isso? Isso. Os dois cisma. Acho que mais cisma, assim, o Pace também, né? Que eu via a pintura dele e tal. Cisma e Pace aí, ó, o discípulo de vocês, onde foi parar? Aqui fazendo sucesso internacional. Agora eles que viraram. Boa, exato. O jogo mudou. Antes a referência era dele pra cá, agora a referência também é o contrário. O jogo virou, é assim que a roda gira, a roda gigante do talento e da trajetória de cada um. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Bom retorno. Vai voltar para a Suécia quando? Eu volto dia 2 de fevereiro. E tem uma conferência muito grande, dia 6, e eu vou estar 6 e 7 pintando, fazendo um live nessa conferência, que é uma das maiores conferências chama-se Amstelhead, que é Direitos Iguais. Certo. Então perfeito. Eu vou estar lá pintando e depois eu estou em um projeto muito grande que pela primeira vez na história na Suécia 3 museus vão trabalhar junto
em um projeto muito ambicioso sobre imigrantes. Então, tem muitos imigrantes refugiados da Ucrânia na Suécia. Antes de eu vir para cá, eu estava fazendo uma oficina com alguns deles e muitos deles chegam através de trem. Então, a imagem do projeto é minha arte. E então vai estar impressa em 3 estações de trem, na frente de 3 museus, vai ter teatro, então toda a cara do projeto é minha arte e tal. Deve dar muito orgulho ver o trabalho valorizado assim, né? Eu não penso muito, né, tipo assim, agora, né? E tipo, mas eu trabalhei muito, entendeu? Para isso, entendeu? Sim. E constantemente estou trabalhando. Mas não sei, eu tenho algo que, assim, não sei. Você merece. Sabe o que é que você tem? Talento misturado com dedicação. Isso. Essa é a fórmula do sucesso. Parabéns. Muito bom te conhecer, muito bom conversar com você. Obrigado. Boa sorte, bom retorno. Não vai poder passar o carnaval aqui em Salvador, né? Não. Assim, com essa conferência que eu vou lá, eu tenho a possibilidade de voltar aqui. Então eu achei que, assim, tipo, tem uma oportunidade que você não pode perder, né? Claro. Eu acho que a festa é muito importante, legal e tal, bebida, e assim confraternização, mas sempre foi assim, quando é trabalho, é trabalho. Muito bem.